Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Quando surge, galera, estamos aqui para mais uma live aqui da madrugada. Estamos aqui com o convidado Tiozão do Verdão. Falar um pouco aqui sobre os assuntos do dia que repercutiu aqui, viu? Galera que estiver chegando aí, quiser participar, pode mandar as mensagens aí, que a gente vai fazer aqui 1 hora. Até que hora, Tiozão? Mais ou menos? Só 1 hora tá bom? Você que diz Não, aí. o Frank, você é o dono da live aí, você Ah, que... então tranquilo. Você É, me diz aí, se tiver algum não, problema, não, 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 fica tranquilo a aí. gente segue aqui. Quer dizer, então vamos lá. Eu queria falar com você sobre essa notícia que saiu hoje aqui do Rafael Veiga, né? Uhum, Teve um time aí, Al Ahly, de Dubai, né? Que uhum, os árabes, time árabe que veio atrás do Rafael Veiga. uhum, Só que estavam querendo um empréstimo dele, né? E o Palmeiras não gostou muito dessa ideia, né? De uhum. empréstimo, mesmo sendo um empréstimo com valor no final, podendo eles adquirir o jogador, né? E aí, o Palmeiras ficou de analisar. O que é que você acha? Você acha que seria boa a saída dele? Quer dizer, o que eu vejo é assim, o Rafael Veiga já é a segunda passagem dele do Palmeiras, né? Sim. Primeiro ele veio, aí ficou, aí depois foi emprestado para o Atlético Paranaense, foi campeão lá da Sul-Americana, aí voltou agora para o Palmeiras, e a gente está vendo que parece que o perfil dele não bate, né? Ó, o Guilherme Teixeira aí, boa noite, quando surge, um abraço, viu? Se você quiser, pode falar aí, quiser falar com o pessoal do chat também, fique à vontade, viu? Então, um abraço a todos Pode aí que estão interagir aí, assistindo a gente aí, não estou vendo o chat, mas segue o jogo. beleza. Com referência ao Rafael Veiga, a primeira passagem dele, parece que a camisa pesou um pouquinho. No Atlético Paranaense, co-rival do Curitiba, no qual ele veio, ele fez um bom campeonato, fez uma boa Sul-Americana, e o Luxemburgo fez questão que o nome dele tivesse na relação para os inscritos na Florida Cup, porque ele via potencial de aproveitamento. Então, era um jogador que ele queria, diferente do Scarpa, né? Do Scarpa ele liberou para o Almeria. E nesse tempo, o Rafael Veiga ele tirou passaporte europeu, tá? Ele é um jogador jovem, tem potencial, porém, essa notícia já parece que está 15 dias já no Palmeiras, né? Saiu na imprensa hoje, né? Isso, estourou hoje, foi. Exatamente, já está há 15 dias. Na minha opinião, se tivesse que sair negócio, já era para ter saído negócio, tá? É, não saiu, então foi mais um jeito da imprensa encher linguiça num momento onde não tem notícias, né? Então é coisa que há 15 dias atrás e vem lançar hoje, então a gente vê que é falta de notícia mesmo. Com referência ao jogador, eu ainda não vi, a exceção de pênaltis bem cobrados, Isso. uma partida dele que pudesse falar, esse tem que ficar, entendeu? Eu vejo que ele está no nível dos jogadores que podem, que não vai fazer diferença, não. Diferente do Scarpa que eu comentei. Eu acho que o Scarpa talvez está num outro nível. Tá no nível bem à frente do que ele, né? Sim, sim, com Inclu... certeza. Pois é, inclusive, tiozão, você falou aí no Luxemburgo, ele tinha proposta do Grêmio, né, no começo do ano, para se Sim, transferir para lá, e o Lucha que vetou, né? uhum, Vetou a sim, saída dele. Quer sim, dizer, e até agora, o que o Rafael Veiga entregou é muito pouco, né? Ele é um jogador que ele é uhum, palmeirense, né? uhum, Quer dizer, mas se a gente for ver pelo lado do futebol, é muito pouquinho o futebol dele, quer dizer, parece que ele não consegue ser aquele Rafael Veiga que apresentou um futebol melhor lá no Atlético Paranaense. Ninguém sabe se é pelo peso da camisa, se é pela pressão da torcida, porque lá não tem, você sabe que lá, quer dizer, tem pressão, mas não é comparado com a pressão daqui, né? E sim, lá ele foi muito importante no título sul-americano, né? Inclusive tinha uma ala que defendia que o Palmeiras deveria fazer
tipo de troca com ele, já que ele estava valorizado na época. Quer dizer, ele ainda é um jogador que é valorizado, porque ele é um jogador novo, né? Uhum. Mas eu vejo assim que dentro mesmo do time, a gente poderia abrir mão dele, eu acho que não faria muita falta, não, né? Quer dizer, quem estiver aí no chat quiser participar, aí Uhum. quiser participar, pode ficar à vontade aí, entendeu? Aí o Lucas Vicchiato, boa noite, Lucas. O Rodrigo Rodrigues, que estava com a gente lá na live do Arleandro, também está aqui. Boa noite. Agradece a vocês aí que tá acompanhando a gente aqui. Boa Se noite, boa inscrever noite. no, se inscrever no canal do Tiozão. Tiver alguma pergunta aí, pode fazer, a gente repassa aqui. Aqui é um bate-papo aqui, não É, tem nada programado, não é, tem pauta, não tem nada. A gente vai é, repercutir as coisas que teve hoje no dia, né, tiozão? Agora, viu, Frank, você sabe algo que me Ah, chama atenção? ah, Nós estamos há 2 anos da Copa, né? hum. E eu vejo o mercado, pelo que a gente tem visto, o Catar, né? Aquela região da Arábia toda, né? Dubai, os Emirados Árabes em si, como um potencial comprador, né? É Potencial, verdade, com então certeza. estão surgindo potencial comprador, vírgula, com nomes conhecidos, né? Porque antes você só via jogador não top, né? Você via lá jogadores que o empresário é muito bom, tá? Que jogava em time médio aqui no time médio no Brasil e acabava indo jogar lá na Arábia e você nem sabia que o cara estava lá. Então acho que vale pontuar que a Arábia, né, os Emirados, aquela região na Ásia, eles estão atentos ao mercado brasileiro, né? E mudaram um pouco a filosofia. Em vez de pegar jogadores medianos, estão procurando jogadores é, Com qualidade, com né? qualidade. Jogadores que. Justamente Exatamente. para engrandecer o campeonato deles lá, né, tiozão? Perfeito, perfeito, perfeito. Pois é, o Rodrigo Rodrigues está falando aqui, a camisa pesa muito pro Veiga. O que está parecendo é isso, né? Quer Uhum. dizer, que até agora ele não conseguiu deslanchar com a camisa do Palmeiras, fazer uma boa apresentação, quer dizer, É, ganhar a confiança da torcida. Quer dizer, tá muito tímido, né, tiozão? é, Aí, pois é, se quiser desculpa. falar aí alguma coisa, não, pode Ah, falar, pode. não, Quiser você mais sabe complementar. que esse lance da camisa pesa, ele é algo muito interessante e pesa mesmo. A camisa do Palmeiras é Fale um pouquinho sobre isso aí, tiozão, que você tem propriedade para a falar, né? 10, Você então, acompanhou a aí. 10, a 10 é complicado. Agora, o Paulo Nobre, quando ele assumiu o Palmeiras, ele gosta muito do número 14, né? E a primeira contratação, uma das contratações de impacto que ele fez foi o Eric, que tinha se revelado no Goiás, né? E ele fez questão Justamente. de dar exatamente a 14, o Eric, né? Hoje o Eric tá lá no Tá Japão. no Japão, justamente. Exatamente. Então você vê que a camisa pesa. Quantos jogadores passaram, né? E principalmente do Goiás, rapaz. Eu estava pensando hoje, quantos jogadores do Goiás que se Já deram bem no passou pelo. Goiás e no Palmeiras nada. Nada, nada, nada. É verdade, com É, certeza. entendeu? Então Quer a camisa dizer, pesa. pesa muito. Tem muita gente que fala que o Palmeiras só olha pro time do Goiás, né? Quer dizer, tem algum jogador que se destaca lá, aí diz assim, já vem para o Palmeiras. É, Rapaz, cara, é é, impressionante. Quer é. dizer, eita, tiozão. Tiozão, hoje também teve o Palmeiras renovou o empréstimo do Fabiano, né? Lá pro Boa Uhum. Vista, em Sim, Portugal, né? Por sim. mais um mês, parece que o clube lá tem, assim, pensa em ficar com o jogador, né? Tem clubes também franceses Uhum. que se mostraram interessados. Tomara que dê certo também dele ficar lá, né? Sim, O sim. jogador que fez o gol lá do título de 2016 contra a Chapecoense e Uhum. que depois foi emprestado, mas aqui pra gente, tiozão, acho que não tinha como a gente aproveitar ele, não. O que é que você acha? Mesmo a gente precisando de um lateral direito? Falei um pouquinho. Eu penso assim que nem você. Essa prorrogação do contrato dele foi mais em função
de uma venda futura. Essa prorrogação possivelmente possa ter acontecido com salário maior, porque a multa é maior, né? E agora, o que nós não sabemos se ele vai ficar em Portugal ou se ele vai para a França, né? Que a França... Agora, ele tem o porte, se você for analisar bem, ele não... Ele assim, não caiu na graça, na identificação da torcida do Palmeiras. Mas jogador assim, às vezes, dá sorte na Europa. É coisa que a gente não consegue explicar. Você está entendendo? Tem coisas que não dá. Então, ele pode jogar como zagueiro central, ele pode jogar geralmente lateral direito, joga como médio volante, a adaptação é fácil. Pode jogar como zagueiro também, que a adaptação é fácil, e ele tem essas qualificações aí de porte, altura, estatura, boa impulsão, entendeu? Mas no Palmeiras, infelizmente, não deu certo. Não deu certo. Não deu. Não sei o que Olha o Guilherme aí, o Guilherme Teixeira aí, dando um alô para você. Valeu, Guilherme. Boa noite aí, quando surge, viu? Tamo junto aí. Meu brother. Falando em relação ao Fabian, Tizão, ele tem um perfil, né? Assim que os clubes europeus gostam desse tipo de jogador, né? Inclusive aquele jogador, aquele zagueiro do São Paulo, que foi para o Real Madrid, que eu esqueci o nome dele agora, que ele tinha passado também em Portugal. Do São Paulo, que foi para o Real Madrid, não foi aquele? Ele era lateral justo. Sim, pois é, ele é muito parecido com ele, né? Assim, joga assim, daquele jeito, do Porto, né? E do Porto ele foi para o Real Madrid. Justamente. E aí, quer dizer, são jogadores que fazem várias funções, né? Mas, assim, olhando o jogador, a gente não sabe, rapaz. Você vê né? Coisas, mesmo nesse lateral, que me foge a memória o nome dele agora, mas eu não vi um grande lateral. Você está entendendo? Não, eu também. Mas como o São Paulo sempre vende bem jogadores, né? Sempre. E principalmente os clubes de Portugal, os dois grandes, o Benfica e o Porto, eles são campeões de comprar barato e vender caro. É verdade, com certeza. Tá? Eles são campeões de comprar barato, né? Jogadores do Brasil e vender caro, né? Então, o histórico é esse, né? É coisa que a gente também não entende o porquê vender barato. A gente tem que aprender um pouco com eles, né? Isso aí. Aprender a vender, né? Que o Palmeiras não sabe. Palmeiras... assim, a situação financeira dos clubes, vamos falar de hoje, né? Então, para você renovar um contrato, você tem que ter um bom salário. E esse salário, se é renovado por 3 anos, você pega 36, que são 3 anos, vezes o salário dele, o CLT e o direito de imagem, aí dá o total da multa, né? Então, eu não sei se o futuro agora a gente vai ter jogadores com salários grandes no Brasil, entendeu? Eu não sei, é algo para ser discutido. Após a pandemia, né, tiozão? Após a pandemia, né? Perfeito. Com certeza, então, é verdade. Pode ter uma mudança aí, né? Então é algo assim a se pensar. Apesar que, assim, falando um pouco das medidas econômicas, foi jogado muito dinheiro na economia do mundo, mundial. Então, dinheiro tem. Me causou estranheza que a negociação da Juventus com o Barcelona por aquele valor grande com aquele médio volante que era do Grêmio, que estava no Barcelona, entendeu? Assim, o Arthur. O Arthur, exato. Eu achei um valor assim estratosférico, né? Não consegui ver, apesar que ele é um bom jogador, né? Não, com certeza. Mas lá no Barcelona ele não encheu os olhos ainda de ninguém, né? Ele não teve assim tanto destaque, né? O pessoal comenta nos bastidores que quando ele se aproximou do Neymar, ele virou outro jogador. Né? Eu sei. Então, realmente aí... não. Então a noite é mais longa, né? A noite tem aquele ditado, é uma criança, então
ele estava envolvido em festas, etc. Isso as redes sociais mostram, né? Então ele virou um outro, e aí a diretoria do Barcelona, olhando isso aí, opa, não quero uma laranjinha aqui. Passou para frente, passou para Passa para frente. frente. E é um Com bom certeza. jogador, né? Não, com certeza. Um excelente jogador. Tiozão, o Rodrigo Rodrigues falou aqui. Será que o Scarpa não pode ser o camisa 10 do Verdão? Ou ele só faz a ponta? O que é que você acha? Diga aí. Eu acho que Ó, o sim. Arleandro chegou aí na live também. Um abraço para o Arleandro. Um abraço ao Leandro. É isso aí, meu brother. Respondendo aí, eu acho que se colocar o Scarpa ali, eu vi o auxiliar técnico nesse momento de pandemia, conversando muito com o Scarpa. Acho que caiu a sua aí, o Frank, mas eu vou falando aqui. Eu acho que o Scarpa, ele colocando ele nas pontas, tá matando o futebol dele, entendeu? Não vejo ele bem ali nas pontas. Como um 10, eu acho que talvez um quarto homem. Oi, Frank. Oi. Opa, tiozão. Vamos lá. Voltou? Aqui voltou. Bora. Aqui é normal. Ah, tá bom. Agora, Vê. Pode falar aí. eu não tô te vendo, tá? Tá vendo não? Pera aí. Não, acho que você tem que apertar mais uma aí. Aí, agora só tá você na tela, mas para mim sem problema. Fica tranquilo. Pessoal, estamos tendo um ajuste aqui de tela aqui. Já a gente volta aqui. Peraí. Olha aí, apareceu você. Apareceu só eu. E eu sou muito feio, viu, Frank? Divide aí comigo aí, cara. Eita, tiozão. Eu mexendo aqui, eu tô meio que aprendendo ainda aqui também. Share screen. Aí. Pronto, tá bom, bora lá. É isso aí. Dando moral ao pessoal do chat aqui, acabei acreditando, não devia. Pode falar aí, pode continuar. Assim, pelo histórico do Fluminense, tá? E pelo pouco que eu vi ele jogando nas beiradas, o Scarpa é matar as qualidades técnicas dele, entendeu? Ok, quer colocar ele do lado direito para chutar com a perna esquerda? Ele não. Colocar invertido, né? Não. Assim, o histórico dele no Fluminense mostrava que ele era ou não um 10, tá? Ele era um quarto homem e às vezes até fazia um 10 ali também, entendeu? Um terceiro homem, né? Um pouco mais avançado, né? Dependendo de meio campo, tático, né? Dependendo do esquema tático. Por quê? Que os esquemas táticos, eles variam de acordo com o jogo e de acordo com o resultado. Então, se o time está ganhando de 1, 2, 3, aquele esquema que foi montado no começo, ele já não é mais o mesmo, né? Ele já se modifica em função do resultado. Então, não exerce muito do jogador. Porém, o Gustavo Scarpa, nas pontas, eu não acho ele... Não acho. Eu acho que o Palmeiras corre o risco de matar as qualidades técnicas dele, entendeu? Tiozão, veja assim o Scarpa. Eu queria que o Vanderlei colocasse ele não como ponta, como o Marcos Ribeiro aqui, que entrou. Grande abraço, Marcos. Ele falou aqui o seguinte. Não foi ele que falou, não. Ele falou assim: o Eric Amaral, Carlos Eduardo, Rafael Veiga, Leandro Almeida. Quer dizer, ele estava falando naquela questão que você falou do Goiás, jogadores que sentiram o peso da camisa, né? Sim. Quer dizer, todos jogadores que realmente não vingaram no Palmeiras, né? É isso aí mesmo. Agora, bem aqui, isso. Deixa eu ver aqui. Foi outra pergunta. Tá aqui. O Rodrigo Rodrigues falou. Será que o Scarpa não pode jogar? Isso, camisa 10, foi. Então é o seguinte, eu queria que o Vanderlei colocasse ele jogando, jogando por dentro, como se fosse ali um terceiro homem de meio campo,
aproximando ali do ataque, se aproximando do ataque, porque ele tem muita dinâmica, ele é um jogador leve, quer dizer, ele poderia fazer como se fosse um falso meia, entendeu? A gente sabe Uhum. que ele não tem as qualidades do Lucas Lima, né? Sim, Mas ele poderia aproximar o meio-campo do ataque, e ele ainda tem um arremate de fora da área. Eu acho que a posição que eu queria ver ele jogar, o Scarpa, era nessa posição. Agora, o Lucha queria botar ele de ponta. Eu não vejo ele como ponta, não. entendeu? Eu não vejo ele como ponta. Eu acho que ele jogando aí, ele não vai poder entregar o seu melhor futebol, porque a gente via que ele lá no Fluminense, ele era um jogador que jogava 38 partidas, quer dizer, um jogador muito importante lá. A gente sabe também que a camisa lá quer dizer, é inferior, né, em termos de pressão e tudo, mas ele poderia entregar muito mais no Palmeiras, entendeu? Eu Uhum. acho que daria para a gente utilizar ele melhor, né? Quer dizer, Concordo, que é concordo que com, você concorda com isso aí? concordo com você, Porque sim. assim, cara, ele é um cara novo. Eu vejo que o Palmeiras não deveria abrir mão do Scarpa, entendeu? Uhum. Comparando ele até assim com o Rafael Veiga, que chegou essa proposta, poderia colocar o Rafael Veiga para frente, né? É, Porque ele já mostrou que no Palmeiras ele não vai conseguir jogar. Mas o Scarpa não. O Scarpa, eu ainda acredito, eu tenho esperança que ele volte a ser o Scarpa do Fluminense, com aquele futebol que se ele tivesse, na época ele era cotado para ir para a seleção olímpica, né? Ele uhum. era um dos jogadores que era para ter ido, mas como ele se lesionou, aí ele ficou fora, né? Mas é um jogador que tem muita qualidade, né? Então, eu queria ver, eu queria que ele tivesse mais oportunidades dentro do time, quer dizer. Mas aí a gente depende muito do Vanderlei, né? Sim. O Marco Ribeiro botou aqui. O Alex, agora de auxiliar de Vanderlei, poderia fazer uns treinos com Scarpas, dar uma dica para ele. Com certeza. O que é que você acha, tiozão, disso aí? Ah, sim, o Alex, ele tem a 10 não pesou na camisa Tem dele. Por mais, experiência, né? por Justamente. mais que chamavam ele de Alex Sotan, se Hum, referindo àquele remédio ansiolítico que você toma para dormir, né? para Ele não dormir, era, não. justamente. Conforme ele foi amadurecendo, que é isso, o Alex, ele era 3 toques na bola, não era 2 toques, e às vezes colocava jogador na cara do gol. O Alex, ele tem algo bem semelhante ao Lucas Lima, viu? Porém, o Alex não voltava para marcar, tá? E jogador 10 é assim, não adianta. Você deixa o cara livre e um abraço. Não tem, né? Não tem, não tem que reinventar a roda. É que os times estão se protegendo, às vezes vem com esquemas mais fechados, né? Então, principalmente esses times grandes que Palmeiras, Flamengo, que tem elencos bons, o Grêmio, entendeu? Quando vai jogar com time pela Libertadores ou nos seus campeonatos regionais, os times que têm uma diferença desproporcional muito grande, os times vêm numa retranca grande, né? Aí que tem que dar liberdade para o cara jogar. Agora, eu não concordo você jogando com um time pequeno, tá? Um time retrancado, e você ainda pega o 10 para voltar para marcar. Você tá entendendo? Aí não pode, né, tiozão? Aí não Não, tem como. não. Aí não tem como. Não tem como. Com certeza. Quer Né? Mas, dizer, mas isso aí, O Alex tem sim pedigree, né? Tem tato para dar muita dica ali para o Luxemburgo e para os companheiros, que o Alex tem moral, né? Tem cabeça, tem ética, entendeu? não, com certeza. O Marcos falou aqui, incentiva o Scarpa, dar mais passe, bater falta, chutar mais de longa distância, forte no gol. Com certeza. O Scarpa, eu vejo ele como um grande jogador. Agora falta isso, falta o treinador. Ele é muito importante nisso aí, porque o treinador, se ele te dá confiança, né? Se ele chega para ti e fala, ó, pega a camisa e joga a tua bola, que eu tô confiando em você, quer dizer,
Aí se ele acredita no jogador, o jogador começa a desenvolver. Agora, se ele coloca o jogador uma partida, e aí depois chega com 2, 3 partidas que vem colocar novamente, quer dizer, isso aí ele acaba prejudicando o rendimento do jogador, porque jogador você sabe que precisa de sequência, não é isso? Sim. Precisa ter uma sequência para ele poder mostrar. Inclusive o Vanderlei, assim, ele falou muito que ia usar o Paulista de laboratório, mas eu acredito que ele utilizou pouco, tiozão. Não sei se você pensa igual, eu acho que ele poderia ter feito mais observações, ter colocado outros jogadores, outras duplas, por exemplo, ele insistiu bastante no Bruno Henrique com o Ramires, quer dizer, que é uma dupla pesada e que parece que não dá certo, na minha visão não dá certo, não sei na sua, se você concorda com esses dois jogando juntos. Eu prefiro ver o Patrick de Paula com o Bruno Henrique, ou o Gabriel Menino com o Bruno Henrique, ou então o Patrick de Paula com o Zé Rafael, ou se você quiser, se você não achar, como ele não está achando camisa 10, ele pode usar um trio Patrick de Paula, Bruno Henrique e Zé Rafael, entendeu? Quer dizer, ele usa o Zé Rafael como terceiro homem de meio campo, e ele, além dele apoiar, dele chegar ao ataque, dele encostar o meio campo ao ataque ali, ele recompõe e ajuda na marcação, entendeu? Ele é um jogador de força, que também chuta de fora da área, então o Vanderlei poderia usar o time dessa forma. E se ele quiser deixar o time mais leve ainda, ele coloca Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael. E tira o Bruno Henrique, deixa para o segundo tempo. Só que aí ninguém sabe se o Vanderlei escala com alguma orientação da diretoria para usar o Ramires e o Bruno Henrique, porque o Ramires ganha 1.200.000, né? E o Bruno Henrique é outro jogador também que ganha lá pelos seus 900. Então, tem muito isso aí, né? Ninguém sabe se a diretoria orienta, obriga ele a jogar com esses medalhões. O que é que você acha dessa formação desse trio aí? Você acha que poderia render? Sim. O Luxemburgo ele tem dado indícios aí nos últimos jogos do Palmeiras, ele tem pecado pela teimosia, né? E Concordo. a teimosia é algo que atrapalha todo treinador. E o Ramires foi um dos jogadores que foi dado muita oportunidade para ele. Você está entendendo? E não convenceu, como o time do Palmeiras não convenceu ainda com padrão tático e técnico, né? Eu não sei como vai voltar depois da pós-pandemia, mas eu penso que Patrick de Paula, ok, ele é promissor, ele levanta a cabeça, faz transição legal ali como na frente, sabe marcar e sabe construir, né? O Zé Rafael chegando, né? Eu vejo ele como o segundo homem do meio de campo chegando, né? Para bater a função inversa do Bruno Henrique, né? E o 10 que nós precisamos não temos ainda, mas o Lucas Lima, se deixarem, né, o Luxemburgo deixar ele livre, como colocar o Luiz Adriano e deixar o Lucas Lima com a não obrigação de voltar para marcar, entendeu? Justo. Eu penso que um meio de campo que pode ser aproveitado e coloca aí o Scarpa como quarto homem de meio de campo eu acho que o meu meio de campo seria Patrick de Paula. A questão é, será que é momento para colocar ele para não queimar ele? Você está entendendo? Então isso tem que ser avaliado. Mas eu colocaria ele, Zé Rafael, Lucas Lima, e fazendo o quarto homem, compondo, revezando junto com o Lucas Lima, o Scarpa, entendeu? Aí na frente ficaria o Luiz Adriano, que ele Aí sabe... seria 4-4-2, né? Seria 4-4-2? Isso, sim. Eu também gosto dessa formação, tiozão. Sim. Eu seria também 4-4-2. Prefiro essa formação. Deixaria o Luiz Adriano fazendo para-brisa, né? Ele tem características bem semelhantes ao Evair, né? Não porque ele sai da área, né? Justo. Ele pode tabelar ali fora e entra na área, né? E deixa para quem está chegando de trás bater, né? E ele tem boa colocação. E a direita, se for o Dudu, tem que deixar o Dudu na direita, jogar o Dudu como um 10, como se ele pensar de novo, a queimar a característica do jogador, entendeu?
Não é bem por aí. Aí é mais um ato de teimosia. Agora, com referência, Frank, você falar se a diretoria pede para escalar, eu não sei se no caso do Ramires, se a diretoria tem esse poder, entendeu? Porque treinador fraco, com personalidade, cara que está começando, talvez até ceda, mas aceite, né, essa orientação. Né? Exato, mas mas com o Lucha... O Lucha, eu acho que ele ele pode ter passado por isso no passado, mas hoje nós sabemos que uma das maneiras de você levantar o jogador para vender é você colocando ele como titular. Escalando, né? justamente. E escalando e dando sequência. Pode ser também, entendeu? Que isso esteja acontecendo, mas quem que vai querer o Ramires perto do que ele está jogando? Nada. Agora, sim, em cima de um passado lá atrás, no Cruzeiro, no Chelsea, na seleção, talvez. Com certeza. Tiozão, o Marcos Ribeiro falou aqui, o time, esse meio-campo aqui, quer dizer, a formação dele, ele botou o Patrick de Paula, né? Zé Rafael e Scarpa. É o trio, né? Patrick de Paula, Zé Rafael e Scarpa. Aí, Dudu, Gabriel Veron e o Rony. O que é que você acha? Patrick de Paulo, você acha que poderia? Sim, sim. A diferença aí, dessa escalação aí, foi que, no meu caso, eu não coloquei o Rony, né? Porque o Rony mais é ponta, né? Exatamente. Aí faltaria o jogador de referência, né? Agora, assim, apesar que, dependendo do jogo, você varia. Então, amanhã eu vou jogar contra o 15 de Piracicaba, um exemplo. O 15 de Piracicaba está lá embaixo, lá na tabela. Eu estou confortável, eu vou dar chance para outro, tá? Agora tem jogo grande, peraí, agora deixa eu dar uma outra cara do time, devido ao nível que eu vou contra quem eu vou jogar. Então, eu vou jogar contra o Flamengo. Ok. Então, de repente, Rony, você vai ficar grudado lá no Rafinha, que o Rafinha não vai subir. Que é para ele não subir. Exatamente. Fica nas costas dele, né? Joga nas costas do Rafinha, bota o Rony lá para cair nas costas do Rafinha. Perfeito. E nas costas do outro lado, do outro lateral, que é o... Esqueci o nome dele agora. Felipe Luiz. Felipe Luiz, você coloca o outro ponta lá, né? Podia ser o Wesley, que é um cara que quebra as linhas. Sim. E aí você segura o time dele lá, quer dizer, ele perde essa força ofensiva. O time não se projeta, né? Sim, é isso? Sim, exatamente. Então, aí vai de acordo com o adversário, né? Então, assim, mas uma base pronta, eu penso que ele já deve ter, né? Ele já teve tempo. Você acha que ele tem? Você acha que ele tem? Sim, sim. Porque o Luxemburgo não é técnico, né, novo, ele tem história, ele já... Não, tem história, já é experiente, né? Tem bagagem. Quando estava no Vasco, né, já sabe do elenco, do potencial, tá? A única coisa que ele fez errado, na minha opinião, quando ele assumiu, foi liberar o Scarpa para o Almeria. Entendeu? Por causa do fair play ele não foi, porque aí o jogador se sente desmotivado. Desprestigiado com o treinador, né? Perfeitamente. Quer dizer, já que ele me liberou, quer dizer, ele na cabeça dele ele não conta comigo, né? Eu acho que mas aí uma boa conversa aí poderia desfazer esse mal-entendido. Né? E outra, o nível intelectual do Scarpa, dizem... acima da média, né? Acima da média. Então, você conhece uma pessoa... Eu estava até conversando com a minha esposa hoje. Se você conhece uma pessoa pelos livros que ela lê, né? Com certeza. E o Scarpa, eu acompanho o Instagram dele, às vezes, e vejo alguns posts deles, livros muito bons, entendeu? Então, você vê que nas entrevistas, as colocações, a pausa... ele está um pouco acima da média. E não é um jogador que ele sabe se estão querendo queimar ou não queimar, entendeu? Não, com certeza. Bora olhar aqui para o chat. O Rodrigo Rodrigues falou o seguinte: para mim, do meio para frente, poderia ser Patrick de Paula, Bruno Henrique e Scarpa, Dudu, Rony e Luiz Adriano. Também
né? É um bom time, né? Sim, Com certeza. sim. Apesar Quer dizer, que o Bruno fala Henrique, aí. o ciclo dele no Palmeiras, ele está próximo e pode se Do... expirar, viu? Não, com certeza. Ele já teve duas oportunidades para sair. A folha salarial, assim, o salário dele é alto. É alto. Teve algumas vezes que ele deu uma pipocada. Ele tem um comportamento bom, tá? Dentro de campo, mas assim, eu penso que o ciclo dele, se aparecesse uma proposta, entendeu? Lá da Arábia, se estão investindo, que é um bom jogador, entendeu? Porque se Não, não ele tem tiver, muita qualidade, né? sim, se não tiver reciclagem, acaba passando o tempo e você acaba bancando o salário e você E não tem não retorno. Não tem é, o retorno. é. Então, futebol também é negócio, né? Não, tem que ser olhado como negócio, né? Eu vejo assim, tiozão. O Bruno Henrique, ele jogou muito bem em 2018, né? Uhum. E aí chegaram proposta para ele de 2018 para 2019, né? Aí o Matos segurou ele, segurou o Dudu. Foi o Inclusive os dois tempo, ficaram. Isso, os né? dois ficaram insatisfeitos, né? Sim. Inclusive o Dudu botou lá nas redes sociais dele, quer dizer, mesmo infeliz, ele ia continuar e tal. A torcida bateu em cima. E o Bruno Henrique também, quer dizer, depois desse episódio aí, ele não conseguiu entregar mais ser aquele Bruno Henrique de 2018. E É, aí depois teve aquela confusão com a esposa dele lá na arena do o Atlético Atlético Paranaense. tem. Depois a torcida apertou ele na rua mesmo lá em São Paulo, que a esposa dele intercedeu, que ficou lá um mal entendido. Quer dizer, eu vejo assim, o Palmeiras eu tava acompanhando aí, e segundo as informações lá de dentro do Palmeiras, depois da saída do Alexandre Matos, a ordem lá é o seguinte, Tiozão, se aparecer proposta para qualquer jogador, Sim, qualquer um, o Palmeiras vende. eu vi isso também. Pois é, justamente. E aí, você acha que tem que ser feito isso aí? Quer dizer, mesmo com atraso, Sim, né? sim. Diga aí. Assim, ninguém é insubstituível, né? Concordo. E o nome, o clube, a instituição está acima de todo jogador. O jogador passa, E o a clube instituição fica. fica, né? A instituição fica. Aquele que não estiver correspondendo, ou se chegar uma proposta muito boa, principalmente nesse momento que a gente vai ter aí, que vai ser um momento de testes, né? Muito grande, onde as receitas caíram, tem que vender. Me entendeu? Tem que vender. A base é uma base que dá respaldo para vender, para você vender. Não é Justamente porque vender abre espaço para. Justo. não é vender por vender, é vender porque a base, o trabalho de base está sendo bem feito e te dá E suporte está pedindo espaço. A pedindo base está espaço. pedindo espaço. Exatamente, entendeu? Então pode vender que a base está pedindo espaço para subir. O Marco Ribeiro botou, em vez de jogar de segundo volante, joga de meia atrás dos atacantes. Aí ele tá falando aí do Dudu, né? Se o Dudu sair, contrataria alguém? Ah, não, ele botou aqui, tá aqui. Bruno Henrique, de 10, será que dá certo? Ele será o armador do time. O O que Bruno é que você Henrique, acha? Você acha que ele tem qualidade? Porque aí, não, ele poderia ser utilizado aí, Marcos, como terceiro homem de meio campo. Quer dizer, tu ia compor ali, primeiro volante Patrick de Paula, segundo volante poderia ser o Zé Rafael, e ele poderia ser o terceiro homem. Só que seria um meio campo, um trio mais pesado. Assim, porque ele seria o homem para se projetar, né? Ele e o Zé Rafael, trocando ali, invertendo as posições. Entendeu? Agora, mas dá para você ver, quer dizer, era uma observação que o Lucha poderia ter feito, porque ele chega muito bem na área, ele chuta de fora da área muito bem também. Quer dizer, o Bruno Henrique chuta de fora da área muito bem, o Zé Rafael também chuta e o Scarpa também chuta, entendeu? Então, são opções, porque eu vejo assim, tiozão, hoje, o Lucha falou que hoje no mundo tem poucas opções de camisa 10. sim, Quer dizer, não, diminuiu, mas eu acho que tem opções. Só que como tem essa escassez, o valor aumenta. Os jogadores são muito caros nessa posição.
Então, uma possibilidade para você fazer é você utilizar jogadores que são segundo volantes, mas que têm qualidade no passe, que tem uma leitura de jogo muito boa, que sabe pisar dentro da área. Você pode formar um meio-campo usando um jogador dessa forma, entendeu? Que Uhum. sabe marcar e que sabe também atacar. Então, é uma possibilidade, já que você, se você não está encontrando um jogador para essa posição, que o Lucas Lima até agora ele não rendeu, né? Ele vive de lampejos. Então, ele poderia compor dessa forma. E tem outra possibilidade também, que eu quero saber da sua opinião. Assim, o Lucas Lima sempre fez o meio-campo, ele sendo o único homem na posição, né? Quer dizer, é um 4-2-3-1. Uhum. Ele fica ali encarregado de De armar, abastecer um, de assim. abastecer o ataque. Sim, Uhum. por que não você formar o meio-campo com dois, sendo ele, por exemplo, ele e o Scarpa, dividindo ali, entendeu? Ele dividindo ali esse meio-campo, quer dizer, podendo os dois dar um trabalho maior para os volantes, quer dizer, porque tu tem só um meio-campo, tu bota um cara colado lá no meio-campo, quer dizer, aí tu já matou aquela situação ali, né? É, Então tu coloca dois jogadores na armação. O Palmeiras poderia testar também, que foi essa formação que você falou no 4-4-2. sim. Poderia ser o Lucas Lima com o Scarpa, ou o Lucas Sim. Lima com o Zé Rafael. É outra possibilidade que o Vanderlei poderia olhar, Uhum. entendeu? Às vezes, assim, eu penso que no Palmeiras, a gente tem um elenco bom, capacitado, certo? Falta é isso aí. Falta é você usar o jogador na posição correta. Porque Uhum. você viu que o Lucha queria usar o Rafael Veiga de ponta. O Rafael Veiga não é ponta, ele não ia Uhum. jogar de ponta. Aí depois ele botou o Scarpa também jogando pelo outro lado de ponta. Quer dizer, tem coisa que dá certo nessas mudanças, como ele botou o Felipe Melo de zagueiro, recuou para a zaga, mas tem coisa que não dá certo, entendeu? Então, mas aí você tem que ter a percepção, é nos treinos, é nos jogos com times menores, como é que fica a dinâmica de jogo, entendeu? É isso aí, o que é que você acha? Falei. Não, não, é por aí, Frank. É você consegue avaliar o desempenho em cima dos adversários que você vai jogar, Adversário, justamente. entendeu? Então, se você for jogar com um adversário mais fraco, né, que você tem condição de alterar o teu esquema tático, ok, entendeu? E você faz a variação. Agora, sim, uma coisa que eu não vi no Palmeiras ainda é intensidade. Você está entendendo? É Falta intensidade, justamente. falta intensidade. Esse ano eu ainda não vi intensidade. Eu vi aqui quando eu vi o Palmeiras jogar, assistindo pelo Campeonato Paulista, não vi ainda intensidade, entendeu? Eu vi muita dificuldade do Palmeiras furar o bloqueio de zaga dos times adversários, entendeu? Aí é aquilo, o 10, né? Eu não sei se também improvisar um 10 é, segundo até o comentário acho que foi o Marco Ribeiro que colocou aí, colocando o Bruno Henrique como 10, Isso, justamente. se seria algo que trazesse ali algo ali bom, entendeu? Eu não vejo. Acho que se você adiantar o jogador, que geralmente o jogador, quando tem a característica ali de volante, ou segundo volante, quanto vai mais passando a idade, mais retrocedendo ele vai para as posições de trás. Ele vai recuando para trás, Vai recuando. justamente. Então, Não é verdade. foge a lógica, entendeu? Então, a lógica é o 10 paradão lá na frente, ok, né? Aí o cara tá com 25, é 10. Ele tá com 30, opa, recua para segundo. Tá com 33, de repente, 34, ele já é o volante. Geralmente, aí o volante vai para zaga, entendeu? O Felipe Melo é um exemplo próprio. Ele era ele era 10, 8, Aí foi, 5, foi recuando, justamente. entendeu? Perfeito, perfeito, perfeita essa observação aí. O É, Marcos está falando aqui o seguinte: teve um jogo que o Mano Menezes colocou o Lucas Lima de segundo volante, que foi contra o Goiás. E aí o Lucas Lima jogou muito bem. O que é que você acha do Lucas Lima? Ele tem o passe, ele também, ele é um dos grandes
ladrões de bola, né? Ele rouba muita bola, entendeu? Quer dizer, eu vejo também que poderia ser outra possibilidade que para você dar uma função para o Lucas Lima, porque o Lucas Lima é um cara que ganha 950 mil, o cara ganha 700 mil na carteira e 250 mil de luvas. Quer dizer, e o cara senta no contrato, o cara se acomoda, quer dizer, o Palmeiras tem que usar esses caras aí. Agora você tem que usar na posição que ele possa render, que ele possa entregar, que ele possa aparecer, né? A verdade, o Lucas Lima, ele entra mais por obrigação, tem um salário alto, mas entra e sai, quer dizer, mas parece que não faz diferença nenhuma, ninguém nota a entrada dele. O que é que você diz? Assim, a expectativa que foi criada na contratação dele, né? Nós, como palmeirenses, nós falamos, puxa vida, encontramos um 10, né? Porque Isso. O tão esperado 10, né? o tão esperado 10. Aí nós entramos naquela velha frase antiga, a camisa pesa, jogar no Palmeiras é pressão, né? Eu penso que o Lucas Lima ainda não se adaptou e penso que ele merece sim chances, porque qualidade técnica ele tem, tá? Ele não Tá muito desaprendeu a jogar, né? não, 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 não. Ele é um canhoto, né? E geralmente os canhotos são diferenciados, entendeu? Eu lembro no tempo de várzea, faz tempo, quando a gente olhava para o camisa 10 e olhava e via que ele era canhoto, né? Os canhotos são diferenciados, né? Então, Com certeza. você vê um 10 destro e vê um 10 canhoto, olha o Djalminha, vamos fazer uma comparação. É o Djalminha, né? É um baita Um do 10, monstro aí, um baita monstro, de um 10. né? Agora, olha se o Djalminha voltava para marcar. Não voltava para marcar. Só que Verdade. quando a bola caía, ok, não é voltar para marcar até o meio-campo, voltar para marcar de repente até entre o meio-campo a intermediária ali. Você está entendendo? Ok, aí sim. Mas você voltar do ataque até o meio-campo, você perde muito, assim, Perde muita coisa, perde muita coisa. Perde. E aí você mata a característica do jogador. Ele nasceu com aquele DNA. Então, o exemplo é o Djalminha. Coloca o Djalminha no time de hoje e pede para ele voltar até o meio-campo para marcar, para ver se não vai matar o jogador, né? Se ele tivesse hoje no Palmeiras. Com certeza, vai faltar perna, né? O cara, Sim. quer dizer, você perde o jogador lá na frente, quer dizer, o jogador maestro, um jogador que pensa o jogo, para você trazendo ele jogando como se fosse volante, quer dizer, não existe isso aí, tá faltando essa leitura pro Vanderlei, É. porque assim, ele fala muito que ele pensa o Palmeiras, quer dizer, os jogadores é uma célula viva, quer dizer, ele quer dizer que não tem posição fixa. Então ele tem que dar essa liberdade. Aí ele fala muito no time do Klopp, né? O Liverpool. Ele Sim. quer aquela dinâmica de jogo ali, quer dizer, o jogador que não tem posição, que se movimenta, que flutua. Uhum. Mas para isso também, tiozão, ele precisa ter jogadores nessas características, entendeu? De um Mané, o jogador que vai, que faz o box to box, né, que vai na frente e volta, quer dizer, ele precisa ter jogadores que têm essa qualidade, essa Sim. dinâmica de jogo para poder. E eu acho assim que dentro do elenco do Palmeiras ele poderia montar esse time, como eu falei, esse time leve, né? Esse time mais leve. Agora, para fazer isso, ele ia ter que abrir mão dos medalhões aí, de uns jogadores cansados, que inclusive eu defendo que o Palmeiras já tem que começar a fazer essa reformulação no elenco. Porque, assim, jogadores que já estão há 3, 4 anos no Palmeiras, que já ganharam títulos, então o jogador, ele vai perdendo o foco, entendeu? Aquela Eu não sei sede, se você aquela pensa sede aí. de E conquista. isso, pois é, porque ele já ganhou um brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores. Então você tem que trazer jogadores que queiram ganhar, que queiram aparecer, entendeu? Olha um Rony desse aí. Quer dizer, um jogador que tem a oportunidade da vida dele no time grande, de fazer um bom contrato na Europa, mas aí ele tem que se fazer dentro daquele time ali, não é isso? Sim, concordo com você plenamente. Pois é, e falta muito isso nesse elenco, Sim. entendeu? É, a,
eu penso que o grande desafio do Luxemburgo é motivar os jogadores que estão numa zona de conforto. De conforto. Tirar eles da zona de conforto. Perfeito. Então, existe ali uma zona de conforto, fruto da pressão no ano de 2019, você chegar em quinto lugar, não ganhar nada, né? Desclassificado. Porém, é aquilo que a gente falou já, a estabilidade de um técnico é tudo. Então, você citou, o Liverpool. Olha há quanto tempo que o técnico está e olha a variação que ele faz de jogo a jogo. Ele não mantém o mesmo padrão tático de jogo a jogo. Um exemplo, a final contra o Flamengo, né? Ele usou um outro padrão tático, né? Eu até ouso pensar que ele nem se preocupa em estudar o adversário, como ele fez contra o Flamengo, né? Com certeza. Ele nem, mas ele... Opa, peraí. Eu vou manter isso, não vou manter? Ele tem as suas variações, né? Quer dizer, ele tem tanta confiança naquele time dele ali, né? Sim, e vou te falar, enche os olhos, né? Quando a gente olha aquilo lá, né? Enche os olhos. Muito bom ali, enche os olhos com certeza. É. O Rodrigo falou o seguinte, Rodrigo, falta foco e vontade pro Lucas Lima. Futebol ele tem, mas parece que ele não se esforça. Não, Rodrigo, com certeza. Essa leitura, eu tenho, o tiozão tem, você tem. Só que às vezes falta também o treinador perceber aonde o jogador pode render mais, entendeu? Aonde ele pode render mais. E isso aí passa pela formação que o treinador ele arma, quer dizer, o time que ele arma, a maneira como o time dentro de campo ele se movimenta, né? Quer dizer, então passa muito por isso aí. Eu vejo assim, quer dizer, ninguém aqui vai discutir o futebol do Lucas Lima, entendeu? Ninguém discute, só que até agora ele está devendo, e muito, está devendo muito. Inclusive, eu queria saber do tiozão, assim, o pessoal fala, se o Dudu sair, sobre o Soteldo. O que é que você acha do Soteldo? Quer dizer, poderia a gente ir atrás dele, até envolvendo o Lucas Lima, já que o Santos, eu vejo os santistas falarem aí, que depois que o Lucas Lima saiu, nunca mais eles encontraram o 10. Pois está aqui o 10, pega de volta. Pega de volta aqui, negocia com o Soteldo, que é um cara novo, que não ganhou nada ainda, né? Assim, eu penso que, assim, caso o Dudu saindo, não vai ter ambiente para contratação, porque contradiz a gestão, né? A gestão. Isso, justamente. Isso. Por que contradiz? Porque, ok, nós fizemos um esforço para não mandar nenhum funcionário embora, ok? Reduziu 25% o salário dos jogadores e da comissão técnica. Ok. Então, se viesse alguém, seria alguém free, né? Justo. Falo, livre, custo, né? Quer dizer, livre, sem custo. Okay. Porque você não geraria desconfiança no grupo, né? E outra, não tem sentido, não tem lógica. Você contendo despesa, você vai vender um jogador e a torcida ela é muito passional, né? Opa, quem queremos, né? Eu não penso que deva contratar ninguém, não, entendeu? Agora, com referência a Soteldo, no Santos é uma coisa, né? No Tem que ver aqui, né? No Palmeiras justamente. É outra coisa. Então, a gente... eu prefiro analisar o jogador quando ele é ruim, porque quando ele não vem com nenhuma expectativa. E não frustra, porque a gente já sabe que ele é naquela média, entendeu? Não, com certeza. O Guilherme está perguntando aqui, se o Dudu sair, quem vocês preferem para jogar na ponta? Fala aí. Na ponta, eu daria uma chance. Na ponta. Na ponta, tá. Você deixaria o Rony, porque o Rony já está ali, né? O Rony pode... Tá ali, o Vanderlei puxou o Dudu para dentro para colocar o Rony, para utilizar o Rony. Então ele já está ali. Você permaneceria com ele ou você poderia ver alguma outra posição encaixando o Verón, Gabriel Verón? Não. Qual é a leitura que você faz? Vai depender do jogo, mas eu vejo o Rony com bom potencial, porém com um excesso de ansiedade, isso é normal,
né? Normal, Eu justo. penso que o primeiro gol que ele fizer, ele vai dar tanto soco no ar, tanta ufa, saiu, né? E conseguimos fazer, etc. Eu vejo que o Rony sim, tá? E dependendo do adversário, o Gabriel Veron, ele é um jogador que tem uma explosão muito boa, né? Mostrou isso na base, mostrou isso no Sub-17, né? Isso, sub-17, justamente. Exatamente, mostrou, foi eleito o melhor, né? Jogador do campeonato. O Brasil foi campeão, ele ajudou, teve a sua contribuição grande. Eu arriscaria. A base está pedindo, está acendendo o Espaço, farol, entendeu? Você sabe quando com você está certeza. com o carro parado e não anda e o cara te dá o farol Tá, alto, né? tá Vai atrás lá, ali. vamos. Eu penso que o Verón é daqueles. Porque se você vê o jogo que o Verón fez contra o Guarani, um dos últimos jogos do Palmeiras no Isso, campeonato, entendeu? com o Cebola sendo treinador. Cebola que é o técnico Exatamente, fixo do Palmeiras, né? perfeito, E o Cebola da base, né? Faz esse intercâmbio e ele entrou e ele não começou como titular, né? Justo. Ele entrou no decorrer do jogo. Então, Durante o jogo foi. ele mostrou assim que a camisa para ele, opa, peraí, talvez pese menos, entendeu? Então eu daria uma chance, assim como o Gabriel Jesus teve a chance dele, né? Eu lembro que o Oswaldo Oliveira, todo mundo ficava lá, A contragosto, né? O pessoal cobrando. Gabriel! Gabriel, e ele mesmo falava, Gabriel, né? Ele falava. E a contragosto ele teve que ceder. Então, tem hora ali que o técnico tem que ter muito discernimento em ceder a sua vaidade pessoal e dar voz à torcida, né? Dar voz à... Não, com certeza. Mas aí, tiozão, assim, você não acha que o Vanderlei, porque assim, você tocou no assunto aí sobre os treinadores não terem tempo para trabalhar, né? Você falou. Quer dizer, um time, como é que se monta um time? Você monta um time no ano, Uhum. geralmente para ele render no ano seguinte, não é Sim, isso? sim, Quer dizer, Palmeiras de 96 foi montado e começou a ser montado em 95, não é isso? sim. Em 96 estourou. Em 92 começou a montar com o Otacílio para 93 ser campeão. E aí no Palmeiras não tem, quer dizer, os treinadores não têm esse tempo. Vive em cima do resultado. Então, o treinador, ele pensa o seguinte: ou eu trabalho com jogadores prontos que possam me dar o retorno automático, ou eu vou apostar em jogadores novos, jogadores que podem podem arrebentar ou não, e se não arrebentar, a corda vai quebrar para o meu lado. Por quê? Porque no Brasil a filosofia é essa. Se não está bem, quem cai é o treinador. Será que a diretoria vai ter essa paciência, essa calma com o Vanderlei, mesmo ele sendo um treinador experiente? Porque a gente viu o que aconteceu com o Filipão. Para que mais experiente que o Filipão? Para que um treinador que tem as costas largas mais do que o Filipão? E sobrou para ele. Será que não sobraria também para o Vanderlei? E por isso que ele não arrisca em colocar esses meninos aí? Quer dizer, a gente fica com essa dúvida aí, né? O que é É, que você pensa em assim, relação a isso? eu penso que o Luxemburgo, pelas declarações dele, ele vai dar espaço sim para a base, tá? Ah, ele vai dar sim espaço para a base, porém, o Palmeiras ele é movido pelo clima político, né? Se a política está bem dentro do Palmeiras, não reflete, ela fica boa, e o time fica tranquilo. E isso é história, e isso já está na história no DNA do Palmeiras. Quando a política começa a ter problema, se está em véspera de eleição, a política repassa todo esse mal-estar para dentro de campo. Isso é normal. Transfere, né, tiozão? é, Transfere essa transfere, cobrança. transfere. Agora, com referência ao Luxemburgo, o contrato dele até o fim de 2000
Não, até o meado de 2021, né? 2021. É, é que Sim, finaliza a gestão do Gagliotti. sim, Ele sim, não, entendeu? sim, sim. O que vai garantir a sequência dele é os títulos no primeiro ano, eu penso. Com certeza. Não, Se ele ganhar certeza. um Se ele for título, bem, ele continua, né? sim, sim, Quer sim, dizer, se sim, ele começar perdendo esse Paulista aí, que está se sim, oferecendo para o Palmeiras, né? sim, sim, Se ele não sim. ganhar, por algum motivo, como a gente estava conversando na outra live lá, esse time voltar a decepcionar, né? Uhum, Time voltar quando a gente depositar esperança nele, o time amarelar na hora H. uhum. Será que não sobra para ele? Será que a diretoria vai ter essa paciência aí, né? Assim, se a gente for medir pelo Campeonato Paulista, eu penso que a diretoria sim tem a paciência, tá? Porque, teoricamente, o Paulista aí, nós devemos pegar o Santo André, se nada sair, né? Se nada sair do script, o Santo André Isso, não mudar, né? conseguiu que 11 jogadores continuassem, né? Dos 27 deles, né? Do grupo lá que Do grupo. começou, que iniciou, Perfeito, né? perfeito. Eu penso que assim, o Paulista vai ser um teste de fogo para ele, tá? Agora a Libertadores, ele sabe de bastidor, tá? Esse primeiro ano para ele é principal. Porém, nós já estamos em julho, o campeonato volta em agosto, Isso. volta com times que já estão treinando, né? Nós estamos atrás aí quase Estamos um atrás, né, nessa atrás. preparação. Então é muita pressão, viu, Frank? E a torcida do Palmeiras, ela não sabe esperar. Isso é histórico, né? Ela não E sabe se o Dudu sair, tiozão, vai ser mais pressão ainda, né? se o Dudu Dudu saindo, sair. né? Assim, quando você vê uma declaração do Dudu que ele quer sair, entendeu? Porque a torcida do Palmeiras ela é bipolar. Do jeito que ela abraça, Perfeito, da perfeito. mesma forma ela chuta, né? Então, quando aquela hashtag Fica Dudu, ela estava encruada aí nesse fim de semana passado, quando ele deu a declaração que ele quer sair, a torcida já chuta, entendeu? Dudu, vai embora, que é melhor, entendeu? Então, essa bipolaridade da torcida é algo muito diferente. Não, com certeza. Isso aí é É, sem dúvida. isso tá na essência do brasileiro, do futebol brasileiro, do futebol latino-americano. Isso não acontece na Europa, entendeu? Em outros lugares. Lá eles são mais, né? São O, totalmente o, diferentes. não, com certeza. Tiozão, o Rodrigo Rodrigues, ele tá falando aqui que, infelizmente, vou ter que sair da live. Foi um bom papo. Foi um prazer conhecer vocês, Frank, tiozão. Abraço, fica com Deus. É isso aí. Valeu, Rodrigão. Tamo Valeu, junto aí. Se Rodrigo. inscreve no canal do tiozão aí, dá uma força aí, viu? É isso aí. Tudo de bom e boa noite pra você. Valeu aí. Então, tiozão, passa por isso aí mesmo, entendeu? Agora sim, o Vanderlei, tem muita gente cobrando essa mudança dele, porque assim, teoricamente, ele fala uma coisa, mas dentro de campo, né? Quer dizer, você mesmo falou que até agora não se convenceu, não teve um jogo bom. Eu também não vi nenhum jogo bom ainda do Vanderlei, né? Ele tem que fazer essa mudança aí de dentro de campo também ter um time que corresponda à narrativa dele, ao discurso dele, né? Quer Uhum. dizer, experiência ele tem, quer dizer, jogador ele tem também. Certo que pode ter algum dentro do elenco, tá faltando algumas peças, mas tem reposição. Então falta ele dar uma cara para esse time aí. Como você falou, nós estamos atrás de Uhum. alguns clubes aí e que são clubes que já estão montados. O Sim. Flamengo está montado, o Grêmio está montado, Internacional, o Atlético Mineiro está se montando. Então o Palmeiras precisa abrir o olho, porque senão, assim, eu sou muito crítico nisso aí, tio. Não sei a sua opinião. O Palmeiras tem que abrir o olho, porque senão ele pode virar um mero participante do campeonato. Que vão passar na frente, entendeu? E isso aí, o Maurício Copertino, nas lives que eu assisti, ele falou que o Lucha
Quer dizer, ele está muito ligado, assistiu vários jogos de vários times, assistiu vários jogos do Palmeiras. Quer dizer, tempo, 3 meses parado aí, tempo, ele teve para ele observar e encontrar os problemas, né, do time, onde era que estava aí os problemas. Se ele continuar com a teimosia dele, quer dizer, eu acredito que ele vai estar arriscando aí até a permanência dele. Sim, Eu vejo sim, assim, eu porque concordo contigo. E também, assim, um fator que eu penso que pode ajudar ele aí também é o Alex, tá? A gente não está abordando isso, eu não vi a na mídia. balança, né? Exatamente, a mídia não abordar, então tá vendo o Alex Ninguém falou do Alex, né? Só deu uma notinha de rodapé que vai ser um auxiliar técnico, tá? Mas aí eu te pergunto, Frank, se você é técnico, tá? Você é um ganhador, tá? E você tem um estagiário que vai começar a aprender com você, um dos grandes jogadores que você treinou, tá? E você está na frente do time. Se o estagiário chega em você e fala assim, Frank, aquele jogador ali, ele pode render melhor, assim, assim, assim. Você não daria ouvido para o estagiário? Aí passa pela humildade do treinador. Se ele tiver humildade, né? Porque assim, Uhum. como você mesmo fala, ninguém sabe de tudo, né, tiozão? Sim, Ninguém sabe mais, quer dizer, sim, do que o outro, entendeu? A sim, gente vive atrás de conhecimentos. E o Alex é um cara que vem estudando, entendeu? Ele sim. vem estudando, vem se Uhum. aprimorando, e ele vem com uma ideia diferente do que o Lucha que está ali dentro, porque assim, a gente que está dentro do contexto, às vezes a gente não consegue vislumbrar as coisas fora daquele contexto. É como um jogo. Você está jogando um jogo aqui de dama, um jogo de xadrez, tu não está vendo a jogada, mas quem está fora consegue enxergar, Sim. entendeu? Então o Alex ele pode vir para o Palmeiras, fazer parte ali da comissão, que eu acho que o Lucha deveria trazer ele para a comissão. Porque ele, na verdade, ele vai fazer ali, parece que uma semana vai colar ali nele, né? Não Sim. sei se é isso, né? Uhum. Uma semana de aprendizado, ele deveria convidar ele para fazer parte. E ele vem com essa visão diferente. Não que ele saiba mais do que o Lucha, mas Uhum. ele pode agregar ao conhecimento do Lucha. Inclusive, eu vi numa live, o Lucha, se você ver, ele passou por vários clubes, esporte, antes do Atlético Mineiro, quer dizer, e ele vinha só mudando de clube, quer dizer, e a mídia começou a bater nele, dizer que ele era um ex-treinador. Sim. Ninguém estava dando mais oportunidade para o Lucha. E foi o Alex que deu essa dica para o Lucha. Lucha, faz o seguinte, o Filipão, ele passou muito tempo com o Murtosa. O que foi que ele fez agora? Ele mudou o Murtosa, ele tirou o Murtosa e trouxe o Paulo Turra, que é um cara que acabou de se formar no curso da CBF, né? Uhum. O curso Pro da CBF, para ser treinador. Tu, tu tem que fazer o mesmo. Traz um cara com experiência recente, que se formou agora, e traz ele para ser teu auxiliar. Que aí, aquelas coisas, aquelas deficiências que tu tá tendo, aquilo que tu tá faltando no teu conhecimento, esse cara pode trazer e agregar. E aí ele trouxe o Maurício Gaglioli, o Maurício Corpertino, Uhum. entendeu? Uhum. Então, isso aí é tipo você, uma atualização no teu método de trabalho. Quer dizer, até Uhum. o Filipão conseguiu. Então, o que faltava para o Lucha era isso. Era Sim. ter ideias atualizadas, porque o futebol mudou, né, tiozão? O futebol Sim, mudou, sim, sim, sim. entendeu? E é bem E às claro. vezes ele estava muito preso ainda àquele futebol da década de 90. É, assim, ele sempre teve uma taxa de vaidade um pouco alta, né? Se a gente for ver, né? Uma taxa de vaidade, ele nunca. Porque existe pessoas que é difícil de assumir o erro, né? E mesmo errando, não, eu estou certo, né? E ele sempre teve um pouco essa dificuldade, né? Nas passagens que ele teve, contanto que muitos taxaram que ele só sabia trabalhar com medalhões, né?
por isso que ele foi para clubes de menor expressão, sem medalhões, né? E conseguiu fazer no começo, na largada, um bom campeonato, porém, eu lembro dele no esporte, ele começou bem, a torcida maravilhosa, amou ele, Verdade. os 9 primeiros jogos, depois que um abraço, ele teve que cair, né? Aí ele ficou um tempo fora, virou youtuber, Isso. ele tem um canal de televisão também, né? Que ele sabe explorar. E o desafio dele, bom, foi o Vasco, porque o Vasco não tendo caído no ano passado, foi um Foi o desafio. grande trabalho dele, né? Sim, Nos porque últimos anos. não tinha, se você for ver, foi o grande trabalho dele nos últimos anos, foi não pela conquista, mas pelo Vasco não ter caído, né? Por ter conseguido deixar o Vasco na primeira divisão, né? Quer Com a dizer, matéria-prima que ele tinha, não dava para ele ir longe e ele tinha que se equilibrar. Era como se fosse aqueles equilibrista de circo. A cada jogo ele andava em cima daquele fio e com o arco assim para não cair, entendeu? Então ele agora ele está no Palmeiras, conhece o Palmeiras, conhece a história do Palmeiras, conhece a política do Palmeiras, sabe como funciona o Palmeiras, porém, errar é uma coisa, persistir no erro é burrice, né? Então, espero que o Lucha aí, nesses tempos de pandemia, esteja com a cabeça mais fria e arejada aí para o novo, né? E não o mais do mesmo, né? não, com certeza. Ele tem, dizer, é uma oportunidade grande que o Palmeiras está dando para ele. Abriu as portas para ele, né? Por ele ter uma história muito bonita dentro do clube, quer dizer. E aí ele tem que aproveitar. Ele tem que aproveitar e tem que transformar isso, essa chegada dele, transformar em algo positivo. Sim. Quer dizer, e tem a oportunidade aí de ganhar esse Paulista, né? Esse Uhum. Paulista aí que tá. Os clubes estão brigando com a CBF aí, né? O que é que você acha a CBF aí querendo voltar o Paulista? Quer dizer, o Palmeiras, ele entrou em acordo com os outros clubes lá, Quatro. os outros três, os quatro, são os quatro grandes Uhum. né, de São Paulo, e, Uhum. segundo o coordenador científico, o clube precisaria de 30 dias para ele poder ter uma preparação à altura desses que já iniciaram, Sim. né? Para ele correr atrás e se nivelar. Só que aí a CBF vem falando aí na volta do brasileiro, no dia 8 ou 9 de agosto, sendo que a gente começou a treinar hoje, né? Hoje que teve o primeiro contato com bola lá na Sim. academia, quer dizer, os jogadores, hoje, a partir de hoje é que começaram mesmo, assim, a treinar com bola, né? Então, quer dizer, tem a questão do Paulista, que faltam 2 jogos, tiozão, para terminar a fase de classificação. E vão ser precisos mais, são 4 jogos ou é 6? Até a final. Não, porque aí é mata-mata, né? Mata-mata, justo. É mata-mata. Então você tem. São 4 jogos, Frank. São 4 jogos, né? Pois É. é. E aí, quer dizer, pode Se eu não esse me engano, anúncio são 4 aí. jogos, tá? Não, eu acho também que são 4 jogos. Esse anúncio aí desse campeonato voltando no dia 9 de agosto pode atrapalhar a preparação, né? Quer dizer que Sim. o Palmeiras ele vai ter que se dividir entre o paulista e o brasileiro. Só que aí a CBF vai estar privilegiando os outros clubes que já iniciaram a preparação. Quer dizer, é muito injusto isso aí, né? Os clubes lá têm que se reunir e tem que ver com a CBF uma data que não vá prejudicar tanto, né? Porque aí complica completamente. O que é que você pensa nisso aí? Assim, eu não sei como foi medida, nós não sabemos, né? A avaliação de cada jogador nas suas casas e residências no que diz a pandemia, né? Porque eles tiveram um protocolo para cumprir, Para né? seguir, né? Para seguir, Isso. né? Com referência à parte física, né? E a parte técnica é a partir de hoje, realmente. Então a gente não sabe como eles voltaram fisicamente,
né? Mas 30 dias, se a gente for analisar hoje, 1º de julho, 30 dias você consegue mostrar, se o time tiver bem fisicamente, uns 70% fisicamente, você consegue já dar um padrão de jogo, Dá uma cara, né, pro time, né? uma identidade, vindo que o time já se conhece, já não é jogadores que estão chegando, são jogadores que já jogam junto há um bom tempo, a exceção do Rony, né? Então aí a adaptação ela se torna mais fácil. A grande questão aí é a parte física realmente. Um mês diríamos aí, de pré-temporada, dá para você conseguir alguma coisa, tá? Porém, a desvantagem em frente aos rivais de outros estados continua também, né? E outra, eu não sei se agosto, não sei como é que está a curva, pelo que eu tenho visto, a curva continua sempre em ascendência, não chegou no platô. Isso, ainda, ela não começou ainda a... Sim, né? sim. E a política, né, acaba também interferindo, viu? Atrapalhando, né? A gente já falou sobre isso aí, e eu falo, eu lembro que em 1970, na seleção brasileira, o povo queria que o Dadá Maravilha, se lembra dele? Lembro, sim. Fosse convocado. Beija-flor, né? O Beija-Flor, entendeu? Isso. E aí o Ernesto Geisel, na época, era o... Presidente Ernesto Geisel. E ele arrumou um jeito de fazer com que ele fosse convocado, mas porém o técnico disse, só que ele não vai jogar. O treinador era o Paulo Saldanha, era? Não, era o treinador, era quem era? Era o Zagallo, né? Ah, o Zagallo, eu sei. Então ele ficou entre o grupo, mas não jogou, entendeu? Né? E aí a política ela acaba... Foi, mas não jogou, né? Atrapalhando, né? Mas o povo, ok, porque quem entrou em campo deu conta do recado de sobra, sem comentários, né? Então o técnico fala, ok, eu levo, mas não escalo, ok, fica assim. E a política, infelizmente, Frank, não gostaria de abordar, não, mas ela tem influência no futebol. Direta, né? Engana-se que quem pensa que não. Por quê? O político do Estado, ele acaba interferindo nas federações, isso acontece, tá? Você vê aí o título que nós perdemos para o Corinthians em casa, que teve o pênalti, se lembra? Isso. Aquele Lembro, campeonato? sim. Tá, então ali foi por um conselho arbitral. O Palmeiras contratou uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa de fora, isso. chamada Kroll, né? Isso. Investigação. E mostrou todas as imagens 360 que teve interferência, né? Tudo que teve interferência. O quarto árbitro olha no WhatsApp, olha, mas tinha alguém, ou seja, o por VAR... trás. Uma orientação, né? Já tinha uma orientação ali. Sim, o VAR, ele já existia mesmo antes da gente saber. Então já existia o VAR. O VAR já estava atuando ali. Não, o VAR já tem... Um VAR ilegal, né? Já um tempão. Só que tem o VAR político, né? E tem o VAR de interesse da mídia, né? E esse foi o VAR de interesse da mídia, né? Que ali, em um lugar sério, em um país com as leis mais rígidas, aquele jogo seria cancelado. Não tinha... Não, sem dúvida. Com todas aquelas evidências ali... Nossa, foi sem comentários. Desculpa, absurdo o negócio daquele. Não para a política, mas... Não, tiozão, tá tranquilo. Você sabe que com a gente aqui não tem isso, não. Você pode falar o que você quiser aqui, tá? A live é nossa, a gente comenta aqui. Tem tudo a ver com futebol, como você falou. É algo que quer dizer que os dois caminham juntos, né? Você vê aí no Rio de Janeiro. Você vê, o Rio. Não tem a mínima condição de voltar ao campeonato carioca. Não tem.
Você está entendendo? Você vê até os comentaristas também, em alguns programas que você assiste, eles colocam a mão na cabeça e você vê que eles estão abatidos, porque alguns moram no Rio de Janeiro e não aguenta mais fazer programa via live, entendeu? E chega, você vê antes, quando era todo mundo junto e quando está separado nas telinhas, você vê um sentimento meio deprimido. E a questão não tem condição de voltar. E a alternativa foi política, tá? E caso não voltassem, eles iriam fazer em Brasília, tá? A sequência do campeonato. Então já estava já. Olha, para você ver, né? Quer dizer que eles colocaram a Federação Carioca imprensada na parede, né? Só, ou você faz aqui, ou a gente vai levar para Brasília. E aí? O que é que você prefere? Né? Mas É por a isso aí, ordem né? veio da prefeitura. Da prefeitura, justamente. Porque ela cancelou, anulou, entendeu? Depois ela, ok, tá liberado. Mas, não, é tão verdade, tiozão, que, quer dizer, o Flamengo foi recebendo aí, como prêmio aí dessa pressão que ele fez aí, que foi falar com o presidente, acabou recebendo aí o patrocínio estatal da BRB, né? Sim. Em que o governador lá de Brasília é um dos acionistas e que fez força para que eles patrocinassem o Flamengo, né? Quer dizer, uma estatal aí, né? Sim, então aí você vê o quanto a política ela serve como uma cortina de fumaça para esconder as dificuldades de uma nação, né? E o povo, às vezes, eu estou falando isso, eu não sou a favor de A ou B, né? Tô falando não, tudo bem. De um modo geral, né? De um modo geral, ela sempre foi, historicamente, uma cortina de fumaça para esconder, né, problemas de um país, de uma sociedade em si, né? Não, sem dúvida. Quer dizer, hoje mesmo é como você falou, essa volta do futebol aí está sendo muito precoce. Sim. Quer dizer, eu acredito que deveria ser mais um pouco para frente, lá para setembro, quer dizer. Só que aí envolve muita coisa, né, tiozão? Você vê aí que esse calendário ficou imprensado, quer dizer, nós vamos ter que fazer jogos de 2 em 2 dias, entendeu? Correndo o risco dos jogadores estourarem, porque eles têm que ter um tempo mínimo de 72 horas e vão ter que trabalhar dessa forma aí, né? E aí o treinador precisa fazer uma rodagem do elenco para não poder perder, né? Agora, Frank, assim, se a gente for, eu não sei a sua época, tá? Mas na minha época, quando eu gostava de jogar bola, não fui um bom jogador, tá? Mas quando eu gostava de jogar, às vezes eu jogava sempre no domingo, né? Jogava às 8 da manhã, às vezes jogava meio-dia e às vezes jogava à noite, entendeu? E hoje você vê uma preocupação tão grande, né? Ao ponto de ninguém mais cobrar falta quando estoura. Então, será que não existe um extremo também? Você está entendendo? Não existe um cuidado demasiado com a parte física de um jogador? Você está entendendo? Por quê? De 2 em 2 dias, tá? Existe hoje aí sistemas que você vê, principalmente no gelo, na água gelada, você vê de tratamento, né? De recomposição muscular, etc. Muscular. Né? Tem lugares que é uma câmara de gás e esse é um gás, ele é totalmente gelado, né? Não chegou ainda essa tecnologia no Brasil, eu não vi ainda nenhum time, custa muito caro isso. Mas aqui, na Rússia deve ter isso aí, né? Eu já vi. Então, o jogador, ele entra, é como se fosse uma sauna, só parece aqui a cabeça dele, fecha, tá? Como se fosse uma bolha, e vem um ar gelado, em meia hora ele está restaurado e pronto
se for jogar no dia seguinte, e ponto final. Tá Né? perfeito. Se Tá perfeito. recompõe, tá... Agora, eu também vejo que essa de jogar 2 dias, um pouquinho de desculpa pela falta de organização do campeonato, entendeu? Né? Que se você for ver bem, o Brasil, ele peca por organização em campeonatos paulista, brasileiro, né? Ele se vende à mídia, né? A quem paga os direitos de transmissão. Então, não, com certeza. A mídia é que dá o rumo, né? Como é sim. que ela quer que seja, né? Sim, sim, assim, os clubes, eu penso que quando quebrarem esse movimento, esse monopólio, Esse monopólio aí da Globo. e se tornarem ligas, que as ligas, elas dão muito mais dinheiro para o governo e dão muito mais dinheiro Para os clubes. para os clubes, e movimenta muito. Então, a Liga Espanhola, a Liga Inglesa, a Liga nos Estados Unidos, como é feito, como é gerido, você está entendendo? E não dá abertura para você ter extra-campo, ter máfia, você está entendendo? Não dá, as ligas não dá abertura para isso, né? Pelo menos nesses países mais sérios. Contanto que você vê que tem até fair play financeiro, né? Tem Isso, fair play justamente. financeiro. Então você vê, se nós somos o país do futebol, nós também poderíamos copiar um pouco, ou termos regras mais sérias, né? Né? E com isso o povo também sai da mesmice, sai de uma zona de conforto. Eu estava estudando sobre liga é um negócio. O dia que o Brasil criar uma liga vai ser um baita de um upgrade, viu? Assim, vai ser Uma revolução, né? Justamente. Vai ser uma baita Porque uma liga, tiozão, a liga, na verdade, ela é comandada pelos clubes. perfeito. Enquanto que uma competição dessa, num brasileiro, quem comanda é a CBF, né? Aliás, a CBF, entre aspas, né? A Globo que comanda, sim, né? sim. A CBF é o testa de ferro, né? A Sim, CBF é a sala de estado da Globo. Ela é que perfeito. comanda. Uhum. E aí, os clubes comandando, eles vão fazer a tabela, eles vão vender os jogos para quem pagar mais, né? Quem quiser transmitir os jogos, eles vão negociar. Quer dizer, eles vão ter uma comissão ali representando os clubes e que vão tentar fazer o melhor para todos que estão participando ali. Quer dizer, não tem uma empresa, né? Quer dizer, vai estar ali representando todos os clubes, os ganhos vão ser para todos os clubes. Perfeito. Então, acho que o caminho é esse mesmo, tiozão. O caminho é a gente futuramente ter uma liga, quer dizer. E aí essa quebra do monopólio permite isso aí, né? Quer dizer, sim. vai contribuir bastante, né? Para você ver os clubes, eles 8 clubes aí se reuniram com o presidente, né? Que foram atrás da questão da TAN, né? Ela quer romper o contrato com esses clubes, né? E aí eles foram atrás para ver o que é que se pode ver em relação a isso aí, com que ela cumpra o contrato, né? Porque no caso ela que está rescindindo, e se ela rescindir, tem uma multa contratual, né? Ela tem que honrar essa multa, né? Falei que eu lhe interrompi. Não, não, é isso mesmo, Frank. O raciocínio aí você completou, o que eu ia falar, você colocou em pauta aí e explanou bem, entendeu? Não tem. Mas até virar liga, culturalmente, se a gente for analisar, o torcedor brasileiro, se você for fazer uma pesquisa, talvez mais que 90% não sabe o que é uma liga, como funciona uma liga, e por isso que não, a zona de conforto ela continua. Continua, E aí justamente. você fica dando murro em ponta de faca, entendeu? Então, se não tiver um movimento unido dos clubes junto com a mídia, porém a mídia não tem interesse, né? Por quê? Porque se você for ver hoje, você tem Globo, você tem ESPN, você tem Fox, a Fox e a ESPN se juntaram, né?
falta virar uma só. Você tem Isso. uma Record que pode entrar no futuro, que sempre gostou, você tem outras emissoras, né? E se você for ver, a mídia não tem interesse em trazer esse assunto à tona, né? Porque quanto Para não mais o trazer povo, pressão para ela, né? Quer quanto dizer que mais o a povo opinião souber, pública vai de encontro, né? Se ela sim, começar a divulgar, eles vão começar a cobrar, né? perfeitamente, entendeu? Aí eu, pá, peraí, liga, pá, aí fica 6 meses palestras sobre ligas em cada das emissoras, entendeu? Isso, assim, coloca votação aqui, votação ali, que isso muda, e outra, como funciona no Brasil as federações, elas não são a favor disso, porque elas vão deixar de existir, entendeu? Justamente. Não vai ter mais federação, não Vai vai ter, sobrar para elas, né? vai sobrar para Quer ela. dizer, Não tem essa federação. figura da federação, que na verdade a federação, como você falou, tem muita política ali, né? Tem Boa, muita política ali. Quer dizer, total. na hora de se eleger o presidente da CBF, aí você vai ver as federações, quer dizer, que cada candidato que vai disputar, ele vai ter ali, né, o seu nicho ali, aquelas Uhum. federações que vai ser do lado dele. Quer dizer, Então, e a aí eles acabam se oposição vendendo. é, o, eu tenho acompanhado as eleições da CBF, as oposições, quando se dizem oposições, quando Quase assume o nem existe. poder, não tem oposição, ela é situação, entendeu? É verdade. Então não existe Passa por oposição. aí mesmo. Então, Passa por aí. então, ele vem de um discurso de oposição, ok, agregou tantas federações e tem os seus pesos, porém, quando chega, ela não é oposição, ela continua situação, porque o sistema, a roda vai girando, entendeu? Deixou de existir. É um É negócio, impressionante. é um negócio muito interessante. E é engraçado, tiozão, assim, para a gente finalizar, né, que já está chegando a 1h30, o futebol brasileiro precisa dessa evolução. Uhum, Porque, assim, para trazer a competitividade para dentro do futebol, porque hoje o futebol, ele tá tipo assim, como o pessoal gosta de falar, ele tá, ele tá virando um futebol espanhol, né? Ele tá virando um futebol alemão, quer dizer que só um clube uhum, ganha, ou no máximo dois clubes ou três clubes ganham. Por que isso? Porque na hora que é feito a distribuição de dinheiro, tem clubes que ganham muito mais, né? Muito mais, bastante em relação a outros. Quer dizer e com isso tu acaba desnivelando aquele campeonato. Quer dizer, se tivesse uma maneira de distribuir mais igualitária, seria muito melhor para a competição, não é isso? sim, Porque, assim, eu acho que o que tem que se privilegiar, tiozão, são os títulos. Por exemplo, tu tem que ser recompensado pelos títulos que tu ganhou. Tu ganhou o brasileiro, quer dizer, é um valor. Tu ganhou a Copa do Brasil, é outro. Tu ganhou a Libertadores, é outro. Tu ganhou, entendeu? Um estadual. Então, você vai receber de acordo com o teu ganho esportivo, o com que tu o produziu. peso da Justo, o competição, peso né? tem que ser isso aí, o peso da competição. E dessa maneira aí, quer dizer, um clube pequeno, como já aconteceu, deixa eu dar um exemplo aqui, o Santo André, que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Uhum, Você imagina o orçamento do Santo André naquela época, uhum, em comparação com o Flamengo. Aí uhum, depois, no ano seguinte, teve o Paulista, que ganhou em cima do Fluminense. Quer sim. dizer, então hoje fica quase que meio impossível de acontecer de um time como o Curitiba, que voltou agora para a primeira divisão, ser Uhum, campeão brasileiro como ele já foi. uhum, Fica impossível um Botafogo ser campeão brasileiro, um Vasco ser campeão brasileiro. Ele só pode atingir isso aí se ele tiver um investimento pesado, como o Atlético Mineiro está fazendo. Alguém que faça um aporte financeiro, alguma empresa que colhe ali e vá uhum, injetar dinheiro para que esse time ganhe. E isso uhum, aí, essa fórmula é muito errada. O uhum, certo era você dividir igual para todos, ter uma quantidade X para dividir, e o que ia diferenciar justamente seria
as suas conquistas. Qualquer time poderia ele quebrar aí quer dizer, essa fórmula aí, essa sequência, né? Se ele fizesse um planejamento muito bem feito, e aí ele poderia ser campeão em cima de um Flamengo, em cima de um Palmeiras, em cima do Grêmio, não é isso? Fizesse um planejamento esportivo. Falei aí também. Sim, não, para assim pontuar também é que dentro do futebol, né, principalmente do futebol brasileiro, você vê muitos casos de corrupção. O Brasil você já vê casos de corrupção em todos os setores, né? Então, tudo, né? Em tudo. Então, isso acaba se alastrando para o futebol, né? Então, para ter uma mudança de mente, um exemplo, qual o investidor que vai querer entrar num time, tá? Um exemplo, o Vasco da Gama e Botafogo são dois times históricos, né? Isso, com muita história, justamente. São históricos, né? Você vê aí a história do Botafogo, a história do Vasco, são grandes, tá? Aí você vê de 10, 20 anos para cá, como que tem sido a história deles politicamente, né? E quem é o investidor que poderia investir neles, né? Então você não vê o horizonte, eu não consigo ver horizonte. Você vê o Corinthians, tá? O nosso arquirrival. Se você tem um estádio que foi dado pelo presidente anterior, né? Que era presidente de honra, né? Isso. E a dívida não foi paga, tá? Ela está sendo paga E olhe lá se for. Não. Calcula-se que o prazo para quitar, se fosse quitar, seria 32 anos, né? Isso. 32 anos. Agora, se estiver sendo paga regularmente, né? Sim. Aí você tem ali algo para você explorar que já está sendo explorado, que não tem mais nada. Porém, o principal não foi que é o Numbers Rate, né? Não foi vendido, né? O Numbers Rate. Por que não foi? Porque o histórico de corrupção, tá? E o histórico de mal pagador, que empresa má gestão, de má gestão, que empresa que vai querer colocar um number rates ali, tá? E de repente o clube está envolvido com escândalo atrás de escândalo. Não estou falando somente do Corinthians, mas de todos os outros times. Qualquer um. Quem é que vai querer investir onde tem escândalo? Você viu o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro, né? A história do Cruzeiro e aonde está o Cruzeiro hoje, né? E o que aconteceu para ele chegar nessa situação, os meandros ali, e tem coisas que a gente não sabe, mas o que a gente sabe que foi divulgado pela imprensa, você fica assim, uau. Boquiaberto, né? Nossa, é sério, cara, é sério. Mas... Não, com certeza. Mas bola para frente aí, vamos ver o que nos aguarda aí no futuro, né? E torcer aí, né, Frank? Que passe primeiro essa pandemia, né? Eu não sei como está aí no seu estado, tá tranquilo aí ou não? A gente aqui vai entrar no lockdown aqui, vamos fazer aqui quinta, sexta, sábado e domingo, né? Uhum. Assim, não é aquele lockdown 100%. Vamos dizer que ele vai quinta, sexta, ele libera algumas atividades, sábado e domingo fecha completamente, entendeu? Para tentar controlar, né, o índice de ocupação nos hospitais, né? Entendi. Mas isso aí, isso é uma tentativa, tiozão, que eles estão recorrendo, mas como vem sendo conduzida de maneira errada, é uma tentativa paliativa, para ver se eles conseguem, porque na verdade eles não têm uma noção exata, né? Eles não têm um parâmetro para seguir. Quer dizer, a gente vê muito isso aí, eles estão tentando ver se dá certo, mas não tem a certeza. Então passa muito por isso aí. Quer dizer, o STF tirou o poder do presidente. Sim. E deixou para os governadores e prefeitos. Então, quer dizer, cada Eles não fizeram prefeito... bom trabalho, passa muito por isso, quer dizer. Então, não tem um método para seguir, cada qual faz o seu. E aí, tem uns que já abriram e já voltaram de novo, fecharam novamente. Tem outros que não, estão ainda seguindo aí esse protocolo, mas que, quer dizer, sem norte, na verdade, né? Então, é complicado isso aí, é muito complicado. E eu sempre falo, o povo brasileiro não merece isso, viu, cara? Merece não, tiozão, merece não.
um De povo forma nenhuma, de forma nenhuma. carinhoso, um povo aberto, principalmente o povo do Norte e Nordeste, cara, entendeu? Um povo, sabe, Povo lutador, né? aberto, carinhoso, conversa, sabe, respeita, né? É diferente, você vê, não quero fazer acepção de lugares, né, do Sul, Sudeste, Oeste, né, mas o Norte e Nordeste eu fico pensando, Distinguir, né? Eu sei. Não, exato, Brasil como um todo, né, cara? sim, 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 é só Deus mesmo na causa aí. Pois, tiozão, cara, pois vou aqui lhe agradecer mais uma vez essa sua participação. Você sabe que você é como eu falei, é um prazer demais estar sempre aí conversando com você, entendeu? Espero que a galera aí assista essa live aí, né? Que Uhum, teve, quer dizer, o pessoal que participou aí, a gente já veio de outra, e assim o pessoal vão conhecendo, né? Meu intuito é esse, quer dizer, eu vou um pouco na linha diferente, assim, eu gosto de trazer novos valores. Eu conheci seu canal, quer dizer, conheci você, gostei, e aí eu estou lhe apresentando aqui para os outros, abrindo aqui um leque para outras pessoas lhe conhecerem, e reconhecer a sua qualidade, né, que você tem conteúdo, então eu fico feliz por isso. Já tem outras pessoas que eu quero justamente também dar oportunidade, trazer, quer dizer, mesmo eu também, eu me favoreço com isso, né, quer dizer, como você disse, é uma troca aí, quer dizer, a uhum, gente está no mesmo patamar, no mesmo nível. uhum. Então, ajuda bastante, ajuda o meu canal, como o seu também. E a gente acaba estreitando a nossa amizade, que é o que vale mais, né? É isso aí. Então, possa fazer suas considerações finais aí, Beleza. entendeu? E só É, agradecer. é isso aí, Frank. Obrigado a todos que assistiram e aos que vão assistir aí no futuro, né? Isso. Deixe o É, seu porque o like. horário aí Deixe o horário aqui é meia-noite e não 11. ajuda muito, né? Pois é. É, deixe o seu like no canal do Frank, se inscrevam, né? O, eu agradeço, viu, Frank, né? Assim, do fundo do coração mesmo, né? Essa participação, essa parceria, e mais uma vez, estamos sempre aprendendo, e às vezes a gente aprende com perspectiva e olhares diferentes, né? Puxa, eu nunca pensei desse jeito, né? Eu já vi YouTubers que jovens, e eu falei, realmente, eu nunca tinha visto desse jeito, entendeu? Realmente ele tem razão, ele está certo na colocação dele, né? Como tem alguns que a gente não comenta que não é ético também, né? E Não, com certeza. obrigado aí pela confiança mais uma vez, tá? E sucesso aí, se cuida, e vamos Palmeiras, né? E Com Deus certeza. até a Pois próxima tá, aí. tiozão. É isso Tá aí. hora. Obrigado aí pela força, viu, cara? Com certeza. Boa Tá? noite aí e até a próxima. Um Até a abraço. próxima. Fica com Deus. Tá. Bye, Até bye. mais. Até mais. Tchau, tchau. Bye.